E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo pro canal. Esse vídeo é mais um vlog do que qualquer outra coisa, porque eu vou apenas conversar com vocês sobre a minha experiência com a Umbanda. Então eu vou te contar como foi que eu cheguei na Umbanda e como é que tá sendo todo o meu processo nesse centro de Umbanda que eu tô frequentando. Então, se você tiver interesse, se você quiser me ouvir, assiste o vídeo até o final. E não esquece aí de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar, ok? Assim você ajuda o canal a crescer um pouco e dá um valor a mais para o meu trabalho. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, e que eu acho que já não é um grande segredo, porque eu já devo ter falado disso em algum vídeo, é que eu nem sempre fui a pessoa aberta que eu sou hoje. Eu nem sempre tive essa vontade de conhecer as coisas e tal. Na verdade, eu sempre fui um pouquinho, muito na minha, muito acomodada. Eu cresci católica, fiz tudo o que tinha que fazer, né? Eucaristia, pré-eucaristia, eucaristia, pré-crisma, crisma. Fiz os 4 anos do ensino católico, da famosa catequese. E depois disso eu meio que me afastei da igreja, por assim dizer, porque eu ia muito à igreja quando eu era criança. Aí eu me afastei desse contexto. Por quê? Não sei. Simplesmente me afastei. Se você me perguntar, eu era católica. Eu sempre fui católica. Só que eu não praticava coisa alguma. Então era aquele católico não praticante, né? Comum aí entre tantas pessoas. Era mais um rótulo do que qualquer outra coisa, porque era algo que tinha sido passado para mim pela família. E a minha família também não era grande praticante de coisa alguma. Aí depois disso, eu tive contato com o espiritismo. Aí já ampliou um pouquinho o meu conceito. Aí eu passei a entender que existia mais do que só aquilo que era passado, que foi passado pela catequese. E eu fui um tempo. Eu tenho uma coisa que cada vez que eu descubro algo novo, eu quero aprender sobre esse negócio. Então eu fui atrás do espiritismo também. Eu fui atrás de adquirir aquelas obras básicas do Kardec, de fazer leituras, de assistir as palestras, de entender um pouco mais daquele universo. Inclusive eu comecei a estudar lá, estudar as questões espíritas que eles ensinavam lá naquele centro espírita que eu estava frequentando. Só que eu fui uma aula só. Eu fui só uma aula e acabei não indo mais. Aí a partir desse momento a minha vida segue normal. Eu fui trabalhar, eu fui viver, fui fazer as coisas comuns da vida. E mais recentemente, eu acho que foi por volta do ano 2016, aí eu tive, vamos por assim, um novo chamado. Sabe, eu levei uma nova paulada na cabeça e fui obrigada a entender que eu tinha que acordar e mudar um pouco algumas coisas. Obrigada não, né? Mas enfim. Por que eu falo paulada? Porque as minhas expansões, tanto aquela vez do espiritismo como essa vez em 2016, elas vêm acompanhadas de problemas físicos. Tipo, a minha saúde fica debilitada de alguma maneira e é isso que me motiva a buscar outras saídas para o problema. Porque geralmente acontece que os médicos não conseguem resolver e eu não tenho muita paciência para ficar sempre esperando na dependência do tempo que eles levam para resolver qualquer coisa. Então eu sempre acabo buscando alternativas. Então eu comecei todo um estudo de lá para cá. E por que eu tô falando isso? Porque, sendo eu de origem católica, eu não tinha uma boa aceitação das religiões de origem africana. Por puro preconceito e desconhecimento, ignorância mesmo. Eu não entendia e também não queria dar a chance de entender. Isso é comum para muitas pessoas. Muitas pessoas têm justamente essa tendência, tipo, não conheço, mas também não quero, não me fale, não me mostre, não me interessa. Só que quando a gente age dessa maneira, a gente fecha portas, a gente perde oportunidades. Então o que aconteceu? Que ao longo desses anos, mais especificamente de, sei lá, 2022 para cá, eu acredito, eu fui entrando mais em contato com essa parte
africana das religiões. E por quê? Eu comecei a ver ali a doutora Mônica de Medeiros incorporando o veludo, que é um Exu, e também outras figuras que são presentes na Umbanda, que é de origem aí, de raiz africana, né? E eu comecei a me simpatizar com essas figuras que ela apresenta ali pra gente. E tipo, pouco a pouco, as minhas barreiras, elas foram cedendo, porque eu fui tendo conhecimento, fui aprendendo mais e entendendo. E isso é o que a gente tem que fazer. Aquilo que causa aversão pra gente, por nenhum motivo, a gente precisa buscar conhecer para ver se aquilo realmente é digno de ter tanta aversão ou não, porque de repente é só uma pirraça mesmo. Então teve que haver aí uma quebra de paradigma, uma troca de paradigma. E isso é algo importante, que tem a chance, e todo mundo tem a chance de mudar seus paradigmas dia após dia. Então é interessante que a gente aproveite essas oportunidades e se dê a chance de viver as coisas novas. Porque é só vivendo as coisas novas que a gente vai expandir o nosso campo de entendimento e o nosso campo de atuação e de possibilidades. Eu troquei esse paradigma que eu tinha, eu comecei a entender algumas coisas. E eu lembro, agora começa a sincronicidade. 2 sincronicidades que eu acredito que foram, né? Porque, cara, eu vi muita coisa sobre essas entidades espirituais. Inclusive vi no canal Diálogo com Espíritos, acho que é. Enfim, vi a doutora Mônica, vi quem mais. Enfim, eu vi alguns aí. E acabou que num certo dia eu tive um sonho. E nesse sonho eu passava pela frente de uma casa de Umbanda. E nessa casa tinha uma mulher. Essa mulher estava lá no pátio do lugar e ela falava comigo. Ela dizia que o atendimento era às 4h30 e que eu devia chegar meia hora antes. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. Eu pensei, pô, será que eu tenho que procurar um centro de Umbanda? Eu tinha uma grande gama ali de conhecimento teórico, mas eu nunca tinha tido uma experiência prática num lugar dessa religião, da Umbanda, que trabalha ali com os guias. Eu nunca tinha tido uma experiência nesse sentido. Então uma parte de mim estava um pouco apreensiva, mas eu sabia que eu tinha que ir, porque afinal eu tinha sonhado com aquilo. E ok. Então passou-se um tempo e certa vez... Essa é a segunda sincronicidade. E certa vez eu estava a caminho de uma loja para comprar incenso. E enquanto eu estava no caminho dessa loja, aí me veio um pensamento assim, do nada na cabeça. Um pensamento que dizia assim, peça informação para eles sobre centro de Umbanda, sobre casa de Umbanda. Porque eu, muito fechada aqui sempre fui, né? Nunca tive conhecimento de quantas casas de Umbanda tem aqui na minha cidade. Me informaram para o meu marido que são 300. E eu não sei nem de um terço disso daí. Eu tinha conhecimento de uma em específico, que ficava num bairro que eu morei antigamente, mas eu nunca tinha ido lá. E foi justamente com esse lugar que eu sonhei. E daí fui eu nessa loja e eu perguntei pro atendente. Eu perguntei, pô, vocês conhecem um centro de Umbanda? Enfim, vocês conhecem algum? Aí eles conheciam, lógico, né? O atendente conhecia e a atendente que estava lá também, eram 2 pessoas, eles conheciam e eles me falaram, entre vários que eles citaram esse com o qual eu tinha sonhado. Então aí uma sincronicidade, era como se eu tivesse ali uma orientação de tipo, vai nesse lugar, é ali que você tem que ir. E aqui eu quero deixar um negócio aqui, que tudo depende da gente, né? Tudo depende da gente escolher se faz ou não. A oportunidade ela vem, a ideia ela vem, mas fazer ou não, aí depende de cada um. Eu poderia simplesmente ter dito assim, pô, imagina se eu vou perguntar numa loja se eles conhecem um lugar, qual a chance? Eu podia não ter perguntado. Então eu quero deixar essa reflexão aí para vocês, que sempre depende da tua escolha, tá?
Tem coisas que você não pode escolher, né? Como eu já falei em outro vídeo, você não escolhe quando você nasce e não escolhe quando você vai para outro lado, tá? Mas o que tá no meio disso, a maioria das coisas você vai escolher. E daí, o que aconteceu? Nessa época era semana de Páscoa, ainda semana, Sexta-feira Santa, tava perto disso. Me informaram que as pessoas não faziam lá os seus trabalhos, enfim, alguma coisa por conta da quaresma. E daí eu pensei, tenho que esperar, então só vou poder ir depois da quaresma. E assim eu fiz. Eu acho que foi na primeira semana depois da quaresma que eu tomei coragem, iniciativa, né? E dei o passo em direção lá. E daí peguei e fui. E o que aconteceu? Como é que eu tava? O que eu senti? Eu tinha muita expectativa. Quando eu fui no centro espírita, eu tinha muita expectativa também. Eu imaginava que algo extraordinário fosse acontecer. E não aconteceu coisa alguma. Mas eu estava mais uma vez com a expectativa lá nas alturas. Eu também estava com muita curiosidade. Eu lembro que esse centro ele começava a atender às 2 horas, aparentemente. Mas naquele dia específico ele atrasou. Começou tipo 2h30, lá vai pedrada. Então a gente esperou na fila, porque é uma sessão de caridade que eles fazem no sábado. Então a gente esperou na fila e tal, depois a gente foi entrando. A gente pegou uma fichinha, né, para ser atendido, um número normal, sentamos e daí eu comecei a prestar atenção em tudo, porque eu não conhecia nada daquele universo e eu queria absorver tudo que estava acontecendo ali. Então eu fiquei ouvindo as músicas, eu prestei atenção no que eles rezavam. Na hora que eles abriram as cortinas e eu pude enxergar todos os santos, as imagens, os santos que eles têm lá, eu vi um monte de santo, várias coisas. Eu fiquei cuidando, olhei as pessoas, né, os médiums, tudo de branco, tudo alinhado ali, achei bem bonito. E a hora que eu fui para minha primeira consulta, fui conversar com uma entidade, eu não sei nem o que eu estava sentindo, porque aqui eu tenho que pontuar uma coisa. Como aconteceu com o lance do espiritismo, eu estava meio doente naquela época quando eu fui buscar o espiritismo. E dessa vez eu também ainda estou um pouco debilitada, sem entender direito o que está acontecendo. Mas enfim, aí fui lá. O meu propósito era uma melhora na saúde. Inclusive eu vi uma mãe de santo falando num vídeo hoje que geralmente as pessoas vão buscar a Umbanda mais pela dor do que pelo amor, né? A maioria de nós só vai se mexer na vida levando chute, né? Porque se tiver que andar sozinho não vai. Mas ok, então eu tava com este problema e fui eu para minha primeira consulta, sem saber o que esperar. Na verdade, a minha preocupação era: será que eu vou entender direito o que eles vão falar para mim? Sei lá. Minha preocupação era essa. Daí fui lá falar com a entidade e conversamos. E o que eu posso dizer dessa minha primeira consulta é que me pediram uma guia. Essa guiazinha aqui, que é uma guia de Iemanjá para proteção, pelo que eu soube. E aí começou a minha jornada dentro da Umbanda, E por que eu falo que é uma jornada? Porque eu tenho ido religiosamente. Eu tenho ido todo sábado lá, tenho ouvido as palavras do dono da casa todos os sábados, tenho conversado com uma entidade em todos os sábados, e eu sempre faço assim. Quando chega na minha hora de ir para a fila para esperar o atendimento, eu sempre penso comigo: olha, que eu receba aquilo que eu tenho que receber, que eu fale com aquela entidade que pode me falar aquilo que eu tenho que ouvir. E sempre funciona, sempre dá muito certo. Tem alguns casos interessantes dessas minhas consultas aí, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Enfim, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esses meus relatos, se quiserem saber sobre os ritos que eu já fiz, enfim, os banhos de ervas, as coisas que eu já fiz, vocês avisem aí, deixem nos comentários, porque daí eu até pesquiso um pouquinho para trazer para que serve cada coisa e pra gente fazer um vídeo maneiro aí.
Deixa aí se você tem curiosidade sobre isso, tá? E em resumo, assim, o que eu tenho para falar? Que eu saí de um status de um julgamento ignorante, né? Na época que eu era católica e depois passei a adotar ali o espiritismo, mas ainda muito ignorante sobre várias coisas, tipo com muitos preconceitos e tal. Então eu saí desse estado para um estado de maior aceitação das coisas, e também eu posso dizer que eu me senti muito acolhida nesse lugar. Eu digo isso em termos energéticos, porque a minha experiência no centro espírita, ela teve momentos de conturbação, de perturbação, por assim dizer, que foram momentos em que eu fiquei me sentindo extremamente desconfortável durante uma palestra inteira, querendo sair correndo do lugar, tipo, rezando do começo ao fim da palestra, porque estava evidentemente com medo de alguma coisa, que não tinha nada lá, mas a sensação que eu tinha era de que tinha algo muito ruim lá, e eu não sei entender. E depois dessa vez eu não fui mais. E a outra vez foi anos atrás, quando eu passei mal. Depois de uma das sessões lá, das palestras e tal, eu passei mal no caminho para casa, tendo ali o que a gente pode chamar de um ataque de pânico, e foi uma sensação muito ruim. E isso foi um diferencial. Quando eu entrei nesse centro de Umbanda, eu não sentia uma energia pesada, sabe? Eu não sentia a mesma coisa. Na verdade, eu não pude sentir coisa alguma. Eu não senti coisa alguma, assim, não senti não senti o medo, não senti o lugar, tipo, me repelindo, não senti nada disso. Então foi muito legal, começar essa etapa nova na vida, foi bem bacana. E não sei aonde que isso vai me levar, tá? Não sei, mas eu quis compartilhar aqui com vocês esse relato, simplesmente para dizer para vocês, para muitas pessoas que eu sei que ainda têm muito preconceito, algumas pessoas inclusive que estão em posições de influenciar pessoas, acabam disseminando um preconceito também. Busquem conhecer porque é muito bom conhecer as coisas, é muito bom sair de dentro da caixinha, sair do status de ignorância, tá? Então busquem o conhecimento, se permitam ter as experiências, né, dentro daquilo que faz sentido para você, né? Dentro daquilo que faz sentido, tá? Mas se permita viver mais as coisas. Então, basicamente é isso daí, tá? Foi só um relato mesmo. Eu espero que você tenha gostado aí. Comenta o que você achou dessa experiência. Se você já teve uma experiência num centro de Umbanda e quiser compartilhar, comenta aí, porque pode ser interessante. E se você tiver interesse em saber mais sobre esse meu processo lá, sobre as outras coisas que eu já fiz e tal, comenta aí também. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha. Se você quiser comprar uma leitura do seu mapa astral, vai ter o link na descrição do vídeo e lá no comentário fixado, tá?